Projeto Marcas da Memória, entrevista em 24 de agosto de 2011, entrevistado Adalberto Arruda, entrevistador Hermano Oliveira, presente Suzane Araújo. Bem, senhor Adalberto, o senhor tinha falado na sessão passada sobre a questão da SUDENE, sobre a prisão na SUDENE, mas tem uma questão que a gente estava querendo saber do senhor quanto à questão do PCB. Como foi a convivência com os grandes nomes do PCB, Gregório Bezerra, Davi Capistrano? Como foi essa convivência com... Olha, eu era jovem, pertencente a uma base do partido, já disse, iniciei na base dos bancários, e nós tínhamos por essas lideranças do partido uma admiração e uma reverência muito forte, porque o Partido Comunista naquela época era vivenciado, né, a vida partidária, com muita aplicação, muita dedicação, muito espírito público, muita disciplina, muita dedicação ao partido. Era uma verdadeira moral vitoriana que os dirigentes partidários assumiam e passavam para os militantes da base. Vivia-se de fato um clima muito diferente da vida partidária do fisiologismo de hoje. Se acreditava realmente que o partido era digamos assim, o gestor, digamos, da mudança social e da revolução. E por conseguinte tinha uma responsabilidade histórica e social muito forte. E nós estávamos herdando também uma herança, que era a vida partidária, muito grande. Gregório Bezerra, todas as vezes que todos os depoimentos dele, isso está no livro dele, As Memórias, ele registra sempre isso, que como militante partidário, tudo fazia pelo partido. Então havia um grande respeito ao partido, uma grande dedicação ao partido. Então a gente, quando tinha contato com militantes como Gregório Bezerra, Zé Raimundo, um outro, aquele que foi, fugiu minha memória agora, ficou na Luca Espanhola, pernambucano, não estava, foi várias vezes orientador da nossa base. Por favor, daqui a pouco eu recordo essa figura inesquecível também, ele, aliás, morto pela ditadura, desaparecido pela ditadura militar. Irã Pereira, mencionando aqueles que militavam aqui em Pernambuco. Gilberto Azevedo, que era um líder sindical do Gastão de Holanda, um intelectual, era intelectual, teatrólogo, escritor, poeta, filósofo, que era um dos líderes partidários. Então a convivência era essa. Isso era muito forte, a gente era levado com esse exemplo, com essa orientação, a assumir essa mesma postura, né, de ética partidária rigorosa e de estudar a teoria. Sem teoria revolucionária não há prática revolucionária. E era preciso um partido para conduzir uma mudança revolucionária. Quando eu uso a palavra revolucionário, não estou querendo dizer luta armada, não. Revolucionário no sentido de mudança social forte, criar uma sociedade baseada, voltada no igualitarismo, na paz social, na segurança econômica para todos. Esse era uma das grandes preocupações da época. Todos, na sua totalidade, terem segurança econômica com dignidade e poderem viver com dignidade como um imperativo de paz social. É isso que eu posso dizer. Você estava falando da questão da luta armada. Como era essa postura do PCB em relação àqueles grupos da esquerda que eram a favor da luta armada? O pensamento predominante do PCB, do partido na época, era que era preciso a mudança social, né, certo? Teria de ser feita com pressão das massas, certo? A hipótese de uma luta armada não estaria totalmente afastada. Todavia, em virtude de que a direita, que tem o poder, a burguesia, dispor de armamento, da força do Estado, não havia condição de uma luta armada. Depois a luta armada também não era desejada, era uma alternativa que devia ser afastada sempre, porque ela impunha sempre sacrifício para a massa e mortandade inocente. Quero lhe dizer que o partido repetia sempre, combatia sempre o terrorismo, dizia que o terrorismo afastava o partido do povo, afastava a partir das massas do terrorismo. Além de que
o terrorismo também era podia ser uma chacina de inocentes, por conseguinte, não era defensável. Então acreditava-se que era possível se fazer a mudança social, num projeto reformista, efetivo e forte, sem luta armada. A luta armada era uma espécie de doença infantil do esquerdismo, e era própria, que se dizia na época da pequena burguesia, mais do que o operariado. O operariado, o partido era fundamentalmente baseado em que a sua filosofia retratava, refletia a visão, os interesses, o reflexo das classes sociais, né, da classe operária. O operariado habituado já a sofrer, a ser explorado. Esse tinha mais racionalidade, mais paciência para fazer a mudança social, sem as pressas e sem o aventureirismo da pequena burguesia, que quando entrava no partido vinha com a proposta, às vezes insustentável, inquieta, precipitada e nem sempre viável sociologicamente, politicamente, materialmente, militarmente, etc. Como foi militar durante o período do regime? Durante o período do regime militar. Você quer saber como era a militância? Como era a militância do partido? Bom, a militância do partido era defender, digamos, alguns postulados bem fortes. No plano agrário, defender uma reforma agrária, né, certo? Que assegurasse. Primeira postura era o pleno emprego para todos. Esse era o objetivo fundamental. Pleno emprego ou segurança econômica para todos. Esse era o objetivo fundamental. Quero dizer que hoje se faz o planejamento econômico com base em metas de inflação, ou mesmo depois com meta de desenvolvimento. A meta do partido na época era a meta fundamental era segurar o pleno emprego a todas as pessoas. Reduzir as grandes diferenças de remuneração mesmo no segmento dos assalariados. Chegava-se a pensar a se inspirar até em princípios que a economia soviética vivia. Reduzir a diferença de remuneração entre o trabalho intelectual e o trabalho material. Isso considerando que na União Soviética já havia pleno emprego. Reduzir a grande diferença de remuneração entre o trabalho da cidade e o trabalho do campo. Enfim, era buscar um igualitarismo. Mas se essa meta era avançada da União Soviética, nós não estávamos nela ainda. Então nós estávamos fundamentalmente buscando, com a reforma agrária, que o país ainda era, em sua maioria, agrícola. Hoje nós somos fundamentalmente, agora no ano de 2010, né, certo? Quantos anos? 50 anos depois, ou mais de 50 anos, nós somos um país essencialmente urbano. 80% da população urbana, mas na época a predominância ainda era meio a meio, praticamente predominante a população agrária. Então segurar o homem no campo, dando oportunidade de trabalho no campo. E quer dizer que a ocupação, mesmo produtiva na época, era muito inferior aos padrões de hoje. O latifúndio improdutivo na época era a regra geral. Então havia terra improdutiva, esperando só oportunidade, esperando só pela tradição ou pela especulação imobiliária, e esses parâmetros não eram aceitos, não eram respeitados, não eram tolerados pelo partido, que considerava isso uma forma de explorar o povo, uma forma insustentável dentro da sociedade moderna. Defendia-se por conceito de reforma agrária, e no plano das cidades se defendia uma luta que se dizia contra o imperialismo, contra a empresa estrangeira que vinha aqui, aquela empresa que vinha aqui fundamentalmente buscar maximizar lucros. Se verificava à época que os eventos estrangeiros no Brasil ainda eram poucos, mas eram de ponta, e quando vinham era extremamente predatório, no sentido de maximizar lucros. O lucro das empresas estrangeiras era muito exterior ao lucro das empresas nacionais. Então o partido admitia uma associação com a burguesia nacional industrial, a chamada burguesia progressista, defendendo a empresa capitalista conduzida pelo empresário nacional brasileiro, né, certo? E por conseguinte, o desenvolvimento econômico nacional voltado para dentro, para a geração de emprego, a utilização de funções de produção geradoras intensivas de mão de obra, né, certo? Isso era uma tese que se sustentava na época e que tinha sua consistência. Talvez deva ser estudado historicamente, que o momento tecnológico já é diferente,
automação sistemática, robotização com informática que não existia na época, já havia evidentemente a automação e a mecanização. Pois bem, mas defendia-se função de produção mais intensiva de mão de obra, a fim de se gerar emprego nas cidades. E no plano do serviço público, era acreditar que a empresa pública, o setor público podia avançar dentro da sociedade, através de empresas públicas realmente preocupadas com objetivos sociais, sem corporativismo, sem buscar o favorecimento de classes políticas fisiológicas, sem empreguismo, sem oportunismo, mas fundamentalmente voltado para os objetivos sociais e competindo com a eficientização da empresa pública. Você acreditava na época. Eu quero dizer que Celso Furtado, eu acho que eu já mencionei na minha entrevista anterior, ele se filiava a essa linha, criou empresas públicas até para fazer pesca, perfuração de poços, pesca, e acreditava que era possível, desde que administradas corretamente com espírito público, essas empresas serem eficazes. Bom, já que o senhor tocou no Celso Furtado, vamos aproveitar o gancho e falar um pouco da Sudene, né? Porque o papel da Sudene a Sudene tinha como objetivo equiparar ou pelo menos amenizar a situação vivida no Nordeste em relação ao centro-sul do país, né? Então, como que o senhor, estando dentro da Sudene, via o Nordeste nesse período, nesse período pré e no período pós golpe militar? A gente sabe que a Sudene, após o golpe militar, foi foco de muita corrupção, né, depois do governo, durante o período dos governos militares, né? Então, como é que o senhor via o Nordeste, isso na Sudene, estando na Sudene no período pré-golpe? Olha, eu acho que a vida da Sudene, a história da Sudene pode ser dividida em 4 fases. A chamada Sudene de Celso, Celsiana, ou a Sudene histórica, que eu diria, ou a Sudene original, que vem desde a sua criação, que se deu em dezembro de 59, vamos dizer, 1960 até 64, abril de 64, quando Celso foi violentamente, Celso e sua equipe foi violentamente afastado da Sudene, certo? E já sabemos que ele foi inclusive exilado, certo? E houve depois a Sudene dos militares, que foi até 85, depois a Sudene, que a gente diria da redemocratização, que foi até 2001, quando ela foi extinta por uma medida provisória no governo de Fernando Henrique, e a Sudene pós 2001, que é essa Sudene fragilizada, ainda em reconstituição e em discussão na sociedade, se tem ainda consistência, tem sentido, digamos assim, a sua permanência. Bom, mas voltamos à Sudene de Celso, entre a Sudene de Celso e a Sudene dos militares, a gente pode dizer uma subfase que foi a fase de terror, de repressão. Foi exatamente, eu diria, de abril de 60 até dezembro de 69, que foi a que eles chamavam de limpeza ideológica, ou de expurgo. A Sudene viveu um momento, como eu acho que eu já mencionei isso na minha entrevista anterior, uma fase de terror onde as pessoas eram presas por agentes da polícia que não se identificavam claramente, apenas diziam que o general Salvador Batista do Rego mandou buscá-lo, e a pessoa ia, não se sabia bem em que prisão era recolhido, se na prisão do Exército, se era do Toy, se era da Polícia Civil, se era Marinha, se era Aeronáutica, onde estava, em que book da delegacia de polícia estava a pessoa que era retirada de dentro da repartição. Isso houve não foi tanta gente. Devo dizer que a base do Partido Comunista da Sudene não foi desmontada claramente. Não chegou a ser, digamos assim, desmontada. Embora a maior parte dos companheiros que integravam a base do partido fossem demitidos da Sudene por incompatibilidade ideológica para esse serviço público. Isso em dezembro de 64, quando saíram juntamente com o Celso 27 pessoas. Eu estava entre elas, tive a honra de figurar entre essas pessoas. Muito bem. Agora vem o momento, essa fase inicial da Sudene, era aquela de Celso Furtado. Acho que eu já me reportei. Era uma espécie de, quase de religião, de visão religiosa,
no sentido de que as pessoas acreditavam que a Sudene era realmente um grande projeto de mudança social para o Nordeste, era a grande opção para o Nordeste, porque os estudos técnicos que fundamentaram a criação da Sudene demonstravam que o Nordeste continuava perdendo espaço para as economias do Centro-Sul. Nós estávamos perto de 11% do PIB, 28% da população e 11% do produto interno bruto nacional, declinando essa participação. O estudo do GTDN mostra isso claramente em todas as atividades, né, certo? Agora, Celso, com aquele programa que eu acho que já me reportei na vez anterior, consubstanciado no primeiro plano diretor aprovado em 1961, elaborado pelo Celso do Nordeste, primeiro plano diretor, criando uma série de atividades. Eu não sei se está exterior, eu me reportei a atividade, por exemplo, da colonização, do plano de colonização do Maranhão, o projeto de irrigação do São Francisco, né, certo? E diversas outras atividades, creio que me reportei aqui, uma atividade de preparação de técnicos para o serviço público estadual, serviço público municipal, o impacto que a Sudene de Celso teve, até no meio universitário. Eu quero dizer que não havia nos cursos de Ciências Econômicas a cadeira sequer de planejamento econômico. Na Faculdade Católica da Unicap, a cadeira se chamava Fomento Econômico, porque era esse o nome que em Portugal, de Salazar, também se chamava essa cadeira. E havia uma outra cadeira muito instrumental, que era a cadeira de elaboração de projetos, de análise de projetos, que é instrumental e básico para qualquer economista. Como preparar um pleito de investimento, como fazer o estudo de mercado, como fazer os custos operacionais de previsão, como fazer os estudos de avaliação, como fazer o fluxo de caixa. E essas coisas também não havia dentro dos cursos de Ciências Econômicas. Celso trouxe isso, modernizando também, contribuindo para se integrando com a universidade. Devo dizer que ele tinha um cuidado muito grande, muito austero que era, para que os funcionários não ficassem se dividindo muito entre a atividade funcional na Sudene e universidades. Então só dava curso superior autorizado pessoalmente por Celso, por ele, e com justificativa plausível. Ele tinha uma visão clara disso. Só era porque a Sudene exigia tempo integral com dedicação exclusiva e criou naquela época uma espécie de tropa de elite, que eram os TDEs, o Técnico de Desenvolvimento Econômico, funcionários que ganhavam uma carteirinha com a assinatura de Celso ou do superintendente Francisco Oliveira, dizendo que eles eram TDEs, Técnico de Desenvolvimento Econômico, e solicitava a todos os administradores públicos estaduais e municipais do Nordeste que abrissem todas as facilidades, prestassem todas as informações que viessem a ser solicitadas por esses técnicos. Tive a oportunidade de visitar prefeitos com essa carteirinha, onde era muito bem recebido, era a minha apresentação, ou o secretário que procurava sempre, com a imagem positiva que a Sudene tinha na época, abrir as portas, digamos, fornecer as informações de que precisava. Devo dizer que os prefeitos também tinham interesse, porque também a Sudene era politicamente prestigiada e financeiramente prestigiada. E eles estavam sempre na procura de alguma parceria, de alguma atividade, de algum programa da Sudene que pudesse ter impacto positivo nos seus municípios ou nos seus estados. Como que o senhor enxergou a Sudene depois do golpe de 64? Olha, passada essa fase de repressão, e os generais, vamos fazer aqui uma observação. Os militares tiveram até um certo respeito pela Sudene, tanto que ela só foi dirigida pela maior patente do Exército, a patente de general. E, em regra, os generais tiveram uma imagem respeitável em seu foi distante da Sudene, vivi nessa época em 2 anos em São Paulo, mas, em regra, não posso, nem recordo o nome deles, mas, em regra, os nomes foram nomes respeitados, os generais, um ou outro menos preparado, isso ficou também patenteado, não vocacional para aquele tipo de atividade, mas agora, o que aconteceu é que o serviço todo sofreu uma grande modificação, certo? A Sudene perdeu muitos quadros, né, os quadros dirigentes, e a partir daí o governo militar abriu as portas também para muita contratação sem concurso na Sudene. Entrou muita gente sem concurso na Sudene. Entraram pessoas de valor que se tornaram intérpretes competentes, poderiam ser nominados vários, mas o fato é que isso, a Sudene nunca digo que chegou a ser um órgão inchado, um super funcionário, porque essas empresas que Celso criou, também os militares não as digamos assim, extinguiram.
Eles mantiveram essas empresas públicas e tentaram até fortalecê-las, porque a Sudene estava do Maranhão até o norte de Minas. Tinha uma extensão territorial de 1.600.000 km², bastante grande, e uma população, conforme dizíamos, 28% da população nacional. E o setor público com uma presença muito frágil nesses espaços. Esses generais tiveram essa visão estratégica e tinham também uma visão desenvolvimentista. Isso deve fazer justiça. Agora, nesse meio, os instrumentos é que foram todas essas histórias que passaram, né? As influências empresariais e por projetos mal sucedidos. Mas eu diria que, em relação a escândalo na Sudene, eu acho que há muito exagero mais em relação a isso. Sabe? A Sudene cometeu alguns erros que forte do governo militar. Eu digo, por exemplo, a Sudene na fase dos militares. Um grande, além dessa referência que eu já fiz, grande conflitos internos, corporativos. O DPG, o Departamento de Planejamento Geral, nunca se entendeu com o Departamento de Incentivos Fiscais para o setor privado. Havia ali um conflito constante. Alguns técnicos do DPG achavam que o programa de incentivos fiscais não deveria existir. Mas não tinham também propostas claras. Vamos trabalhar ou não com as empresas privadas. A empresa privada merece incentivo ou não. Em toda parte do mundo, a empresa privada trabalha também com incentivos fiscais. O fundamental é que a política de incentivos fiscais tenha consistência técnica. E aqui no caso do Nordeste, havia razões para isso, porque aqui as condições de rentabilidade, de lucratividade, digamos assim, eram mais precárias, certo? Você não podia dispor das externalidades que favorecem a lucratividade das empresas que estão mais presentes nas regiões mais desenvolvidas. Então, botar uma fábrica em São Paulo e botar no Nordeste, ora, em São Paulo era bem mais rentável, bem mais seguro colocar uma fábrica, porque o capital atrai capital. Então era preciso implantar um processo de incentivo que atraísse esses investidores. Celso, eu acho que eu disse na reunião anterior, tinha até medo que mesmo criando incentivo eles não viessem. Chegou a dizer, repetindo a expressão de um grande economista americano, Paul Baran, tá bem, criamos os incentivos para trazer o cavalo à fonte, mas só que não podemos obrigar o cavalo a beber água. Investir. Não obstante isso, houve um êxito realmente. De 60 a 80, que foi o período, digamos assim, da Sudene de Celso, do período militar, o Nordeste melhorou muito em termos de participação. O crescimento médio do Nordeste foi de 7,1, ou 7,5, muito superior à média nacional. Nós que estávamos descendo, essa curva se reverteu. Preciso fazer justiça a isso. A produção industrial, esse dado me lembro bem, cresceu 8,4% ao ano. Muito superior ao crescimento, porque a tese de industrialização trouxe resultados positivos. Subiu na formação do PIB regional de 22% para 26%, de 60 a 80. No período pós. Exatamente, pós-Celso. Eu quero dizer que o balizamento, as diretrizes seguidas pelos generais fundamentais eram de Celso. O problema era de aplicação. E a aplicação veio com esses conflitos. Devo dizer, por exemplo, entre outros conflitos, os generais não foram contra o planejamento familiar. Porque o planejamento familiar no Brasil foi levantada a questão na Sudene, mas havia uma posição, a posição corporativa dos técnicos que ficaram, era também contra, porque achavam alguns que quanto mais gente, mais potencial para se fazer a revolução. Eu acho uma posição extremamente ingênua e miserabilizante. Você não faz revolução com miseráveis. Alguns analistas na época criticavam isso, aí seria a indianização do Nordeste, o que ocorreu na Índia. Você tinha uma população de miseráveis satisfeitos. Essa era uma posição de Manuel Corrêa de Andrade, era a posição de alguns outros geógrafos, como o professor Mário Lacerda, que defendia o planejamento familiar. E mais uma corrente militar achava que nós precisávamos ter também uma superpopulação para ser também uma superpotência, o Brasil potência. A gente precisava ter população para ocupar o Amazonas. Então eram contra o planejamento familiar, que é uma coisa que é expansão da esfera da liberdade humana, era uma conquista de toda a sociedade. Hoje veio por força, né, digamos assim, das forças normais da vida social. Entendeu? Então, um outro exemplo, novos instrumentos de política econômica, isso aí já na fase, é verdade, que depois dos generais, que foi na Sudene a democratização. Com mais zona de processamento de exportação,
esse remanescente, esse pessoal que entrou na época, na Sudene depois Celso, foi contra. O pessoal era um radicalismo pequeno burguês, tinha muito radicalismo pequeno burguês, muitos deles não muito claros, e consequências não muito claras. As zonas de processo de importação foram um instrumento criado aí na década de 70, 80, na chamada franja asiática, que promoveu o desenvolvimento da Coreia do Sul, o desenvolvimento de Hong Kong, o desenvolvimento da China, foram grandes instrumentos, o desenvolvimento de Singapura, o desenvolvimento da Irlanda. Passou a resultar benefícios. Era o caminho para a globalização, a intensificação do comércio internacional, né? A melhoria dos navios para o comércio internacional, a melhoria do padrão de renda em geral do mundo, né? Demanda de alimentos, os produtos industrializados, a facilidade de comunicações começaram a vir via televisão a cores, via a facilidade das comunicações, e começou o embrião da globalização, que depois se generalizou e se afirmou. Mas o pessoal da Sudene foi contra, totalmente contra, porque achava que isso era um instrumento de um capitalismo moderno, de um capitalismo que não poderia ser aceito pela economia brasileira, que queria montar ainda na substituição de importações. E a Sudene perdeu ao meu ver, aquela oportunidade de, em 78, quando o então ministro da Indústria e Comércio do Brasil tentou implantar o sistema, a Sudene adotar o sistema. Não foi assumido. Aliás, desculpe, não foi em 78 não. Foi em 86, 87. Perdão, troquei 7 por 8. 87, 88. Já foi na década de 80, já foi na fase da redemocratização. E como eu dizia, mesmo na fase da redemocratização, instrumentos como esse e esses conflitos internos. E havia propostas radicais, havia gente que dizia que Celso foi um coveiro da Sudene. Veja que propostas radicais a gente ouvia, às vezes no microfone, às vezes, de alguns radicais pequenos burgueses, porque na década de 60, ao invés de fazer a revolução armada de Chico Julião, tinha uma proposta reformista de acomodação com a burguesia. Quer dizer, essas coisas, mas está dentro, vocês são estudantes de história, vocês compreendem todo esse processo. É normal que essas coisas ocorram. Mas na Sudene isso aconteceu de maneira muito forte, entendeu? De maneira muito forte. Estou falando já na fase da Sudene da redemocratização, onde as forças eram bastante divididas, não havia uma unidade. A Sudene, na época de Celso, tinha uma unidade de comando muito forte, tinha uma liderança técnica muito forte. E essa liderança técnica perdeu-se. Não houve na época dos militares, porque os generais não eram preparados para esse cargo. Um ou outro se destacou, era Eulen, mas em regra não estavam preparados para esse cargo, embora tivessem tido na sua generalidade uma postura digna e dedicada. E também na redemocratização, nós teve muitos superintendentes que não tinham liderança forte sobre a sua equipe. Porque o que chega para nós muitas vezes é a questão negativa, né? A questão da corrupção, a questão da funcionalidade da Sudene, que ficou comprometida no período dos regimes militares. E também o senhor estava falando quanto à questão técnica, né, da Sudene, né? A questão que terminou se perdendo, né, no período do regime militar, né? E também tem que eu queria perguntar, ainda insistindo com a questão da Sudene, e o papel dos Estados Unidos na questão do regime militar. Isso também não terminou comprometendo um pouco o próprio objetivo da Sudene quanto à questão do Nordeste, porque a questão dos Estados Unidos, a ideia dos Estados Unidos no Nordeste, né, a questão dos Estados Unidos voltado para o Nordeste, o desenvolvimento do Nordeste, isso não terminou comprometendo um pouco o papel da Sudene no período do regime? Olha, eu creio que sim. Eu creio que sim, não obstante, eu creio que sim. Eu creio que sim, porque a postura da Sudene era uma postura fundamentalmente nacionalista, uma postura interna, né, certo? De promover o desenvolvimento econômico com as forças autóctones. Se dizia que o capital se faz em casa. Se combatia muito na época o excesso, a remessa de lucros, que era muito forte
se discutia muito a lei de limitação da remessa de lucros para o exterior. Então havia um conflito realmente entre os interesses até da burguesia nacional industrial e os interesses da burguesia industrial, digamos assim, estrangeira, sobretudo americana. Agora, a gente sabe que o movimento de 64 ele foi apoiado fortemente pelos Estados Unidos, inclusive por governos militares também que abriram as portas de financiamento externo para os governos militares, aumentando extremamente a dívida externa do Brasil. Esses dados eu tinha há pouco tempo, mas eu posso lhe dizer que a dívida externa do Brasil em 6 ou 7 anos subiu 3 ou 4 vezes em 6 ou 7 anos, de dimensão, com apoio de financiamento externo para projetos como Itaipu, projetos como a Transamazônica, que não viu nada, projetos como a Ponte Rio-Niterói e outros grandes empreendimentos que os militares conduziram no Brasil. Embora isso tivesse tido um reflexo positivo, foi a fase chamada Milagre Brasileiro, mas eu registro que mesmo no Milagre Brasileiro o Nordeste cresceu mais do que a média nacional. Eu disse que de 60 a 80 o Nordeste cresceu, o dado que eu dei foi 7,5 ou 7,1, superior à média nacional. Disse a média do período dos 20 anos. Certo? Se você tomar, evidentemente, um milagre e analisar em um período curto para 5 anos, isso não ocorreu, mas a média, por conta de um planejamento consistente que tivemos aqui para o Nordeste. De modo que essa luta chamada... E os Estados Unidos tinha em relação ao mundo uma posição que não deixava bem com as forças alinhadas com a preocupação da paz mundial. Indiscutivelmente, os Estados Unidos tinham um intervencionismo muito forte, tinha muitas bases militares no exterior, era um país que tinha uma quantidade enorme, mais do que a União Soviética, muitas vezes mais. Vivíamos, lembro, a época da Guerra Fria. Os americanos se assustaram com os sucessos, os êxitos da economia socialista da União Soviética, né, certo? Incluindo no plano tecnológico, a conquista espacial. Isso levou-os a fortalecer, elevar muito seus gastos militares. Fred Cook, né, todo o Estado militarista, ele, na época, escreveu, um sociólogo americano, esse livro, Iconoclasta, condenando os gastos militares excessivos que poderiam comprometer o desenvolvimento do próprio Estados Unidos na época, né, certo? E nós não víamos bem, a sociedade brasileira, os estudiosos não viam bem isso, buscavam uma tentativa de conciliação e de paz mundial. Você pode... E a questão da convivência com Celso Furtado? Convivência com Celso Furtado no período até antes do golpe na Sudene. Olha, antes e depois, vou dizer. Na época de Celso era um homem extremamente, digamos assim, sempre ocupado, um pouco vaidoso, um pouco fechado, mas cordial, gentil. Professor, como ele foi meu professor num curso interno de Sudene, um curso de técnica de desenvolvimento econômico. Como foi meu professor nesse curso também, Gilberto Freire e outros. Mas dedicação integral, tempo integral, não sequer fazia magistério superior, porque não tinha tempo. Dedicado totalmente à causa da Sudene e austero. Dizia até que a autorização para fazer magistério superior só em casos excepcionais, repito, e com autorização pessoal dele, porque queria o técnico em tempo integral. Agora, posteriormente, Celso foi para o exterior e Celso fechou-se, com uma postura de isolamento, entendeu? Professor na Sorbonne, lá na França, ficou com bastante tempo. E se vinha ao Brasil, só veio depois ao que me consta, depois da primeira lei da anistia, em 1979, e buscava até evitar contato com os grupos, digamos assim, políticos de esquerda. Talvez com um certo cuidado mesmo, um certo receio. É o que eu posso dizer de Celso. Agora, devo dizer que na época havia mesmo a divisão esquerda e direita, existia realmente. Como eu acho que ainda existe ainda hoje. É uma postura filosófica e política. Direita quer dizer o quê? Direita quer dizer individualismo, quer dizer autoritarismo, quer dizer belicismo. É uma postura belicista, não é certo? Competitividade ao invés de cooperação. E você pode ter uma outra postura, uma postura ao invés do individualista, uma postura mais
integracionista na sociedade, mais, digamos, de socialismo ou socializante, não é certo? Em vez de uma postura belicista, uma postura busca da paz social, em vez de uma postura, digamos assim, autoritária, uma postura democrática, em vez de uma postura hierárquica, uma postura participativa da esquerda, de uma vez, não é certo? Na época a gente dizia o seguinte: caminhar da esquerda, da direita para a esquerda é um caminho natural, mas caminhar da esquerda para a direita é vergonhoso. E se dizia também, dizia o jovem, toda direita é careta, autoritária e corrupta. Há também essa outra dimensão da corrupção que está com a direita, um falso moralismo que a direita normalmente assume, porque isso aí a experiência histórica tem demonstrado isso. A gente, em algumas entrevistas, a gente viu que com o pessoal que a gente entrevistou, e o senhor tocou nessa questão do pessoal que termina abandonando ou a militância ou abandonando a postura de esquerda para se voltar para a direita. Muitos desses entrevistados, muitos chegaram a ter crises existenciais, esse tipo de coisa, com alguns companheiros que abandonaram a luta. E como foi para o senhor observar alguns companheiros que se voltaram para a direita? Se o senhor teve algum problema com isso, alguma crise com isso? Olha, isso é um processo complexo. Realmente, alguns companheiros se perderam no caminho. É preciso mais, digamos, uma certa segurança, assim, estabilidade emocional e filosófica para a pessoa assumir uma postura contestatória dentro da sociedade. Você imagina uma pessoa que, vamos dar um exemplo, sem personificar, não é o caso, uma pessoa numa sociedade religiosa tradicional assume uma postura agnóstica. Ele tem que se fechar, ele tem que se isolar, ou então ele tem que estar se explicando a todo momento. Então ele se defende, não é certo? Agora, não era então precisamente talvez o caso, talvez o exemplo fosse muito feliz, mas a pessoa que assume uma postura de esquerda, certo? Uma postura de esquerda, é um ideal, é uma utopia. Não se pense que uma utopia a pessoa realiza 100% dessa utopia. Você tem um pouco de paciência. Epicuro, há 300 anos antes de Cristo, dizia o seguinte na sua filosofia da felicidade, uma pré-condição da felicidade, ele dizia que a gente tem que viver ditosamente, justamente, racionalmente, e julgava em um outro qualificativo, que eu recordo já. Mas tem duas pré-condições, que é temperamento e fantasia. Então você tem que ter uma fantasia para viver. Freud justifica isso também em Imagem da Civilização. Isso é uma visão para além da realidade. O homem entra na atonia, na atomização e no pânico. Então é preciso ter essa visão utópica, mas não também ter muita pressa de que essa utopia você pode realizar no dia seguinte. Essa pressa, os analistas, digamos assim, o Partido Comunista amadureceu muito isso ao longo do tempo. Eu acho que já mencionei aqui um trabalho de Lenin, que é o esquerdismo, a doença infantil do esquerdismo comunista, certo? Essa pressa de se fazer a revolução, de se fazer a mudança. É preciso agir efetivamente, mas saber que o ideal utópico, o limite, você não realiza no dia seguinte. O importante é não perder a perspectiva, não é certo? Não perder, digamos assim, a visão das estrelas, não é certo? Naquela música belíssima, que é um poema Nessun Dorma, ele diz que as estrelas tremem de amor e de esperança. Eles tremem de amor e de esperança. Então é não perder essa visão de amor e de esperança que há nas estrelas. Uma esperança realmente crítica, não é certo? E as pessoas, às vezes, se apressam, por isso se frustram, não é certo? E agora, a pessoa realmente... Eu, por exemplo, vou aqui relatar um fato. Quando eu fui preso em 64, um companheiro, eu acho que eu já relatei, um companheiro fragilizado que estava comigo, ele tinha pertencido à base do partido, e ele estava com medo que nós íamos ser torturados para dizer quem era os elementos do partido da SUDENE. Ele era da SUDENE. Até que um cidadão, eu acho que já mencionei aqui, chegou uma noite difícil, estava idoso, ele percebeu o conflito dele, a instabilidade emocional, me procura e disse: tome conta do seu amigo, o seu amigo está desestruturado
psicologicamente, cuidar com ele. Pois bem, esse mesmo amigo que saiu do partido para a luta armada, depois da redemocratização, me procurou e estava notoriamente envolvido com problemas de corrupção e de intermediação de corrupção. Veja bem, um radicalismo de um profissional que criticava o partido, porque o partido não entrava na luta armada, parecia que trazia uma proposta mais purista do que a proposta do partido, mas pouco tempo depois, oferecida a oportunidade, certo? Como no Monte das Oliveiras, se prostrares e me adorares, se prostrou e se adorou para ganhar o mundo. Essa visão, é preciso ter, por conseguinte, uma visão filosófica de tolerância, certo? De compreensão dessas pessoas e não perder jamais a capacidade, a visão utópica, certo? A visão do temperamento e a luta pelo mundo melhor, porque é isso mesmo, nós nos realizamos existencialmente, a gente assume certas utopias. Não precisa ser uma utopia irrealizável, não. Basta dizer assim mesmo: o mundo é melhor e mais feliz porque eu vivo. É uma utopia, entendeu? Então, com calma, entende? Não significa que, com isso, eu renuncio a esse problema porque não resolvi o problema do Iraque, por exemplo. Não, eu faço a minha parte. E os companheiros não estavam preparados. Acho que o caminho para isso é a preparação mais filosófica, fundamentalmente. É mais pela racionalidade do que pela emoção que se chegam a... É verdade que o ser humano gira entre dois polos, um ser bipolar, entre o bem e o mal, a verdade e a escuridão, certo? O amor e o ódio, talvez se pudesse dizer. Mas fundamentalmente você tem que estimular um temperamento, e eu disse que Epicuro falava de fantasia e temperamento, um temperamento marcado pelos valores positivos, pelo amor, pela paz, pela tolerância, pelo diálogo, tentar incorporar isso ao seu caráter e ao seu comportamento. É o que eu diria. No Partido Comunista da época se debatia isso. Se debatia isso. Em 1900, por conseguinte, 61, 62, eu jovem debatia isso nas bases do partido. É diferente do que se discute hoje no comitê de qualquer um desses 27 partidos políticos que estão no Brasil hoje. Só se discute mesmo o poder pelo poder, certo? E o fisiologismo, fundamentalmente. Porque na época a proposta era uma sociedade global. Risco para todos, salvação para todos, ou nada. Não nada em termos. Risco para todos, buscar a salvação para todos. Era uma utopia, mas uma utopia que a sociedade humana não perdeu ainda, nem perderá. Devo dizer que eu trabalhei na Sudene, quando eu fui reintegrado na segunda lei da anistia, e passei na Sudene mais 7 anos. E trabalhei no grupo de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que era dirigido pelo meu saudoso... O senhor foi reintegrado em que ano? Eu fui reintegrado em 85, porque houve 2 leis da anistia, a de 79 e a de 85. A de 85, a de 79 eu não fiz opção por ela, não tive interesse, porque achava que ela era parcial e ainda meio punitiva. Mas em 85 veio a segunda lei da anistia, veio a perspectiva de uma Assembleia Nacional Constituinte e a minha angústia, a minha preocupação, que me preparei para ser servidor público, no resgate para retornar ao serviço público. Retornei, evidentemente, sem receber nenhuma indenização, não se previa, essa lei não previa indenização, e nem postular indenização, achava que não havia necessidade nem justiça para isso. Fui reintegrado e, entre outras atividades que desenvolvi, fiz parte do grupo de trabalho que foi a Brasília trabalhar na Assembleia Nacional Constituinte. Devo dizer que aquele dispositivo do artigo 170 do pleno emprego foi defendido pelo deputado constituinte Roberto Freire, foi da nossa lavra. Entregamos esse estudo a Roberto e Roberto sustentou isso. E consta isso hoje nos princípios gerais do artigo 170 da Ordem Econômica e Financeira da Constituição Federal, esse dispositivo que foi uma colaboração e um diálogo com o Roberto, e ele sustentou, logo conseguiu a adesão de vários deputados, e isso figurou na Constituição. Alguns constituintes até aplicaram isso pensando que era pleno emprego do capital, no sentido, digamos assim, marshaliano, Mas, fundamentalmente, era em pleno emprego, no sentido
sentido amplo, podia ser do capital de trabalho, não importa, pode ser de ambas essas coisas, não tem sentido também o capital ficar ocioso, mas fundamentalmente a Constituição Federal não recomenda o pleno emprego. Já lhe disse que na época de Celso as metas eram de gerar tantos empregos, reduzir o desemprego. Tanto que na época, hoje a gente recomemora aí um baixo de desemprego aberto de 6,6, era 3,4, 5,4 o desemprego na época. Sim, senhora, era isso, entendeu? Era isso. Agora, evidentemente, quando Celso, Celso assumiu a Sudene, no GTDN, a renda per capita do Nordeste do campo era $100. Eu disse renda per capita média, não estou dizendo salário mínimo, não. Porque salário mínimo, entendeu? Isso é renda per capita, era uma sociedade bem pobre. É isso aí. Voltando um pouquinho para a questão das esquerdas, o senhor falou da falta de amadurecimento, né, de muitos companheiros da esquerda, de muitos companheiros que abandonaram o PCB, de muitos companheiros que abandonaram a luta. O senhor acha que no período do regime, ou até no período anterior do regime, faltou para muitos militantes da esquerda uma base intelectual? O senhor acha que faltou isso para a esquerda? Mais estudos sobre o Brasil, sobre a conjuntura nacional? Diria que sim. Diria que sim, e não é fácil também conduzir esse processo. Veja bem, a ideia do Partido Revolucionário é que o partido é um fermento, é uma mudança. Eu já usei a expressão, sem teoria revolucionária não há prática revolucionária, exatamente um outro princípio que se defendia aqui. Que era preciso também um partido para conduzir o processo de mudança. Esse partido tem que ser um partido realmente liderante, capaz de ir ao sacrifício para exercer essa liderança social. Era o que o Partido Comunista pretendia fazer na época. Isso se produzia através de cursos, cujo nível poderia já não era cursos acadêmicos. Os filósofos na época que a gente estudava era George Politzer, princípio de filosofia. Ele foi professor da Universidade de Sorbonne, amigo de Jean-Paul Sartre, e tinha um manual de economia. Depois teve um manual de economia política da União Soviética, circulava por aqui também, um livro de professor da Polônia, famoso também, o livro de David Ostrogianov, sobre filosofia política, mas o mais era o de George Politzer, e Marx também, o Capital de Marx. Se fazia muitos seminários no Capital de Marx. Mas as limitações intelectuais eram óbvias. A gente tinha um filósofo notável, vamos dar um exemplo, Caio Prado Júnior, Dialética do Conhecimento, em 2 volumes alentados, 2 volumes de 800 páginas, e um volume que ele tinha publicado posteriormente, O Conhecimento da Dialética. Era um livro, mas um livro de peso, de filosofia, de peso. Né? Mas poucos companheiros, porque o partido também era um partido de operário. Né? Era um partido de operário. Agora a esquerda tinha, no caso brasileiro, umas instituições e alguns exemplos intelectuais, que era a liderança intelectual da época, liderado o Instituto Superior de Estudo Brasileiro, ou então ISEB, reuniu os grandes intelectuais da época, Werneck Sodré, Celso Furtado. De repente, no meio da entrevista, eu não sei, mas posso dizer que, certo, reunia os Garcia Ribeiro, educadores notáveis, pertenciam ao ISEB, publicavam revista, estudos brasilienses, que circulava pelo Brasil inteiro, essa revista, era uma postura de esquerda. Não estou falando em jornais, em jornais alternativos, estou falando em produções intelectuais. Essa era uma produção intelectual de peso que marcava a liderança e o pensamento de esquerda no Brasil. Em uma das entrevistas que a gente fez aqui, o entrevistado falou que o PCB tinha esse cuidado com seus integrantes, né? Ele inclusive tinha falado que tinha feito um curso de política e dialética, uma coisa de 1 ou 2 meses, né? Esses cursos que eram organizados pelo partido, esses cursos eles eram abertos ao grande público? Não, eram fechados para militantes do partido, até porque havia medo da repressão, entendeste? Os cursos eram fechados, né, certo? Mesmo na época anterior. Não tanto, eu diria, a repressão era porque
eram fechados mesmo, porque ele se dava a doutrina do partido, a visão do partido. Não, se tinha uma outra palestra aberta, era circunstancial. Não era um curso fechado para os militantes do partido. Ok. Seu Adalberto, o senhor, vamos encerrando, o senhor gostaria de falar mais alguma coisa, de Olha, eu quero dizer suas considerações finais? Quero dizer o seguinte, que como eu disse, retornei à SUDENE, né, certo? Na segunda lei da anistia, e participei de alguns trabalhos fortes. Participei, por exemplo, já falei aqui do grupo de trabalho da Assembleia Nacional Constituinte, que deixou uma contribuição fortíssima e livros publicados sobre o trabalho dessa comissão, juntamente Antônio Augusto Carnelian era o chefe dessa comissão, e mais 4 companheiros. Defendemos na Constituição os interesses do Nordeste, talvez até com excesso, porque a Constituição inclui uma secção que trata das regiões, e foi fundamentalmente a iniciativa da SUDENE. A criação do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, também foi um documento que a gente defendeu na Assembleia Nacional Constituinte, que foi um fortalecimento para o Banco do Nordeste, aliás, recursos tirados do Orçamento da União, que é aplicado para o desenvolvimento da sociedade, que seriam administrados pela SUDENE, e que a SUDENE, sem funcionar, o banco aplica ao seu talante, ao meu ver, de forma bastante criticável, porque o banco oferece esse recurso, veja bem, para o grande investidor, recurso do orçamento, custo de captação zero, entra para o banco recurso sem nenhum custo de captação, é certo? E sem um ônus e sem nenhum endividamento para o banco, não é certo? E o banco empresta a 7% e até menos para os grandes investidores, e empresta um crédito amigo para aquele chamado programa Crédito Amigo, que é o mini produtor, é o cara que vende sorvete, é o sujeito que tem uma coisa para fazer coxinha de galinha, depois bem, emprega, já era até recentemente era 2,8 ao mês, hoje é 1,8 ao mês. Isso, ao meu ver, é uma tremenda injustiça que o banco comete. Não obstante, esse pessoal corre atrás desse recurso, porque o que o banco privado oferece é dinheiro, ou não oferece nada, ou oferece recurso bem mais caro. Mas esse dinheiro deveria ser oferecido pela Lei 7827, foi uma lei que eu participei, defendi essa lei no Congresso Nacional. Um dos seus artigos, o artigo 2º, diz que a prioridade, assim, 2º ou 3º, que a prioridade é o mini e pequeno produtor. A prioridade número 1. Pois bem, esse mini e pequeno produtor hoje está sendo castigado, penalizado. O que o banco diz é que o custo administrativo desse programa é alto, mas a segurança que o banco tem de retorno desse dinheiro é muito forte, porque esse programa funciona da seguinte forma: 4 ou 5 pessoas, 3, precisamos de 5 pessoas, nós 3 aqui, mais 2 pessoas. Então nós tomamos aí R$2.000, R$3.000 limites, o máximo é R$5.000, R$2.000 nós tomamos, cada um R$2.000, e para pagar isso em 1 ano ou 2 anos no máximo, certo? E acontece que a garantia nossa é mútua. Eu garanto por você, por ela, por aquele, por aquele. Como é gente pobre, tem acontecido às vezes de briga entre eles, um meter a peixeira na barriga do outro, porque o outro não cumpriu o compromisso com o banco. Uma coisa que chega a esse ponto, entendeste? Agora, isso é preciso corrigir. Eu quero dizer que foi luta da SUDENE. Mas devo dizer que retornamos à SUDENE, lá procuramos cumprir o nosso trabalho, quando fomos aposentados com mais de 40 anos de contribuição previdenciária, né? E 92, certo? E de lá para cá, venho me dedicando, fui chefe fiz magistério superior, nesse ínter, fiz magistério superior em Campina Grande, fiz na faculdade, fiz aqui na Universidade Federal, no curso de Economia, onde eu fui selecionado para o concurso, mas terminei deixando, eu acho que eu já mencionei isso aqui, né, certo? Lamentando ter deixado a vida universitária, mas era imperativo, não tinha curso de doutorado nem mestrado, permitia melhoria da minha remuneração, com a ostentação da minha família, que terminou grande, com 4 filhos. Mas fomos em frente. Então eu passei a trabalhar em consultoria, tive empresas grandes que foram meus clientes. Eu citaria a Honda, citaria a Belgo Mineira, citaria a Brahma, empresas que foram a Coteminas, que é do ex-presidente da República, Zé Alencar, que foram meus clientes. Eu morei 2 anos em São Paulo, onde trabalhei.
E depois de resolver reduzir ou sair dessa área de consultoria, minimizar. Fui chefe de gabinete da Federação das Indústrias de Pernambuco, fui diretor do PROCON, no primeiro governo Jarbas, onde tive uma experiência muito interessante, trabalhando na defesa do consumidor, porque eu assumi o PROCON exatamente numa fase muito forte. Foi na fase da emergência da chamada legislação regulatória, quando surgiram as agências regulatórias. Então eu era obrigado a, toda semana, estudar as resoluções que essas agências produziam e fazer uma comunicação à sociedade dessas agências. E foi uma fase de muita dinâmica do PROCON estadual, quando criamos inclusive o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, que antes de nós o PROCON não multava não, passou a multar depois que eu participei do PROCON, porque não tinha um Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Mas nós criamos isso, aprovado pela Assembleia Legislativa, e procuramos desempenhar o nosso papel, mas numa visão que eu quero até, fazendo referência à minha atividade no PROCON, de buscar a defesa do consumidor como princípio fundamental, mas dentro do princípio de harmonização nas relações de consumo. Por exemplo, havia radicais que eram contra o Código de Barras. Eu defendi o Código de Barras. Fui acusado de favorecer o empresário porque defendia o Código de Barras. Isso é uma inovação tecnológica que vai, em última análise, beneficiar o consumidor. Tá certo? E outros pequenos casos em que eu, em virtude do lapso de tempo que é curto, não quero aqui mencionar. Mas devo dizer que é uma atividade em que me envolvi sempre. Hoje eu vou construir a associação comercial, tenho algumas outras atividades aí com clientes, reduzir minhas atividades, gosto de escrever, não é certo? E vou aí seguindo, vou citar aqui finalizando talvez, uns versos de um poeta letuívo que ele diz o seguinte: e continuarei pela vida mergulhado no passado, carregando uma mulher comigo e cada vez mais apaixonado. Muito obrigado, senhor Adalberto. Aqui se encerra a segunda sessão com Adalberto Arruda para o projeto Marcas da Memória.